Bom dia, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse tempo juntos, orando com salmos, um tempo aí de refrigério num momento tão difícil, né? Vamos ver aqui quem está com a gente aqui. Hoje a minha digníssima não dormiu muito bem essa noite, e aí agora pela manhã embarcou, então deixamos ela lá. Temos aqui a Vânia tá com a gente, o Luiz Carlos, a Adeline Dora. Bom dia a vocês, meus queridos. Paz do Senhor, nesse dia especial. Zenir também, seja muito bem-vinda, querida. Paulo, estamos orando aí pelo seu irmão. Marlene, Egídio, Yasmin. Bom dia aí a esses queridos lá no Morro do Baú, né? Gente distante aqui, né? Mas perto, né? Na verdade, bem perto, né? Lugar bem bonito, né? Para se ir, assim, muitas árvores. Neide, lá de Carianos. Anice está com a gente hoje. Um dia abençoado. O Almir e a Nívia também. A Lani chegando com a gente aí também. Bom dia, Lani. Bom dia aos queridos que estão conosco. Muito bem. Roberto Brown e Iris. E o pessoal vai chegando aí. Rodiberte. Queridos, vamos terminar hoje o nosso Salmo 78. Fizemos ele em 4 vezes. E sempre a divisão dos salmos está em cima, desse salmo está em cima de contar o que Deus fez, contar o que o povo fez, e aí Deus tem que perdoar o povo e restaurar o povo de novo. Não é diferente nesse último momento do salmo aqui, do versículo 56 até o versículo 72 que termina. Eu quero lendo e conversando com vocês, mas a tônica é esse versículo 56 que diz: mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram seus testemunhos. Aqui mostra esse ciclo que a gente falou aqui sempre, né? O ciclo de o povo desobedecia ao Senhor de maneira rebelde, não obedecia aos seus estatutos, e aí Deus tinha que mandar um cativeiro ou algum tipo de punição para o povo. E o povo então sofria na pele, e aí depois disso ele então se arrependia, Deus também tinha misericórdia do povo, e aí voltava a ter um relacionamento novamente com o povo e o povo com Deus. Versículo 57, foram desleais e infiéis como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Isso aqui é uma ironia do salmista, né? Ninguém confiava no arco defeituoso, porque o arco defeituoso não conduzia a flecha no alvo, né? Então é mesmo confiar com um carro sem freio, né? Eles o irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sempre na história de Israel você vai ver idolatria ligada à desobediência do povo e o afastamento de Deus. Parece que não havia não condição de ter uma fidelidade. Por isso, quando Deus vai falar ao povo, no Velho Testamento, ele sempre traz a ideia de adultério, que o povo adulterou, ou seja, trocou o Deus verdadeiro por outros deuses, facilmente, né? E aí, Deus então permite que o povo sofra para que ele possa entender os seus erros. Versículo 59 diz: sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas já nem podiam chorar. O paralelo aqui dessa cena que o salmista cita
a gente encontra mais ou menos na história da invasão dos filisteus, onde eles são mortos de maneira muito cruel. 1 Samuel 4, 12, mais ou menos, ali esse capítulo vai contar a respeito dessa invasão dos filisteus, e os dois sacerdotes ali, Hofni e Finéias, que são filhos de Eli, né, sacerdotes que criaram um mal tremendo para Israel, são mortos à espada. Eli também morre de um jeito, né, tão trágico. Ele simplesmente tem um infarto, né, e morre. E aí a viúva de um deles recebe a notícia e dá uma exclamação de uma frase que ficou marcada no Velho Testamento, uma das palavras mais pesadas do Velho Testamento, que é Icabod. A glória de Deus se foi, ela não existe mais. E aqui é triste dizer que mostra que o cenário de que Deus realmente não tinha mais prazer com as tribos, né, do norte. Ele não mais tinha prazer de refazer essas tribos. E a gente vai ver isso lá depois com o governo de Salomão, e aí o filho Roboão e os herdeiros, o reino é dividido. E o reino é dividido, e depois de um certo tempo, o reino do norte, né, que são as 10 tribos chamadas de Israel, acaba não existindo mais. E fica apenas Judá, como ele diz aqui no Salmo 5, no versículo 65 e diante. Mas Deus, então, vê todo esse sofrimento que ele manda para o povo sofre por causa disso. Então o Senhor, versículo 65, como de um sono, como um guerreiro exaltado pelo vinho, fez retroceder os golpes os seus adversários e entregou permanente à humilhação. Também rejeitou as tendas de José. O versículo 66 vai dizer: então Deus levanta e faz justiça, e começa a derrotar os inimigos. Mas, ao mesmo tempo que ele dá livramento, ele também dá julgamento a Israel. Rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, a quem amou. E aqui, então, o salmista vai dizer dessa separação que há entre as tribos de Israel. Os queridos sabem que eram 12 as tribos, e elas são então divididas. Fica a tribo de Judá e mais a tribo, uma meia tribo, e aí as outras tribos realmente não existem mais, acabam sendo dizimadas pelos cativeiros, não voltam mais e são dizimadas. E fica só a tribo de Judá, e por isso dá então o nome judeus, em que Jesus nasce como judeu. E aqui vai dizer que construiu o seu tabernáculo, o seu santuário como nas alturas, como a terra, firmou-os para sempre. Escolheu o seu servo Davi, tirou do aprisco das ovelhas e do pastoreio das ovelhas para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança, e de coração íntegro Davi o pastoreou, com mãos experientes os conduziu. E aqui ele fecha o salmo dizendo: e Deus então não é pego mais de surpresa. Deus então estabelece um novo reinado através da tribo de Judá, e estabelece o seu rei, o rei Davi. E ele termina então o salmo com essa alusão de que Deus deu cabo, ele cansou dos pecados de Israel e faz essa cisão, onde fica apenas a tribo de Judá e o seu rei Davi. O que eu aprendo com esse salmo aqui é que ele começa dizendo dessa lembrança que a gente tem que ter, né, dos feitos do Senhor, para que a gente não caia nos erros dos nossos antepassados. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenha a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, e os que ouvimos e aprendemos dos nossos pais nos contaram. Nós não os esconderemos dos nossos filhos, e contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e a maravilha que fez.
E aí termina o salmo dizendo que Deus teve que fazer a escolha de acabar com parte de Israel, porque mesmo sabendo de todos os feitos do Senhor, mesmo caminhando, sendo cuidados por Ele no deserto, como tem partes do salmo que vai dizer, que foi cuidado pela nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, não faltou maná, não faltou comida, não faltou roupa, eles foram conduzidos com cuidado pelo Senhor pelo deserto, mas receberam a terra, cultivaram a terra, tiveram suas posses, mas mesmo assim, todo o tempo, o povo foi rebelde e obstinado. A lição que eu tiro é: a gente tem que cuidar do nosso coração. Eu preciso cuidar do meu coração, para que eu não vá criando nele uma espécie de endurecimento ao ponto de que eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, eu não consigo mais arrepender dos meus atos, eu começo a achar que as coisas que faço têm uma normalidade e tenho justificativas para isso, e começo a não me colocar como um ser que precisa e carece todos os dias da misericórdia e da graça de Deus. Esse é o ensinamento do Salmo 78. Que seja sempre dia de arrependimento, seja sempre dia de colocar o coração diante do Senhor e dizer: Senhor, se não for a sua presença no meio da minha casa, né? Se não for a sua presença dentro de mim, se não for o teu Espírito Santo que veio morar através de Jesus Cristo, que morre na cruz, ressuscita e vem morar em mim, eu vou cair rapidinho em desgraça. Eu preciso do Senhor. Que essa manhã seja manhã de confissão, de reconhecimento. Eu reconheço que se o Senhor não estiver em mim, vai ser queda na certa. Por isso, o reconhecimento de não ser obstinado, não ser rebelde, não ser teimoso, não ser de duro pescoço, dura cerviz, mas ser um coração ensinável, aberto, e sempre pedindo para que o Senhor sonde o nosso coração, como o Salmo vai nos ensinar, Salmo 139. Sonda, Senhor, o meu coração e vê se há um caminho errado e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa mensagem nesse dia de agosto, né? Estamos no dia 3 de agosto. Queridos, eu tenho também alguns pedidos de oração que eu queria ressaltar aqui nessa manhã. Antes eu queria citar aqui, olha, muitos queridos com a gente aqui. A Sandra Machado. Sandra, queria que você me desse o nome da sua sobrinha, né? O pastor Luiz Claudino e a Sandra nos pediram aqui oração pelo sobrinho deles. Na verdade, o André e a esposa, né? A esposa do André, sobrinhos do Claudino e da Sandra, ela está grávida e o bebê dela nasceu, né? Descobriram que está sem os 2 rins e eles precisam de uma cirurgia, né? Precisa de uma cirurgia urgente, precisa fazer a cesárea e assim começar um tratamento com esse bebê. Eu não sei se vocês sabem, né? Foi o mesmo caso, é o mesmo caso do Caio, o sobrinho da doutora Mariane, que ela cedeu um rim. Primeiro, o pai cedeu um rim para ele, né? Quando ele nasceu, e agora a Mariane cedeu o rim dela para ele. Então, o que vai acontecer com esse bebezinho é isso, vai ter que fazer isso. Então, eles vão ter que fazer uma cirurgia. Eu não sei se já fez essa noite, né? A Sandra nos dá uma orientação aqui melhor. A gente vai estar orando aqui por esse bebezinho, pela sua mãe, né? Por essa família, o André e a esposa, sobrinhos aí do pastor Luiz Claudino. Também continuar orando pela Sandra, né? A Sandra, o Claudino, está com as pedras no rim, fazendo um tratamento, e vamos orar porque amanhã é um dia muito decisivo para ela, para ver se vai fazer uma cirurgia ou não, para a retirada dessas pedras no rim. Vamos clamar ao Senhor por ela também. E aqui alguns queridos, continuar orando pela Ana Lise, né, a irmã da Magali. Ontem a Magali esteve com ela lá no hospital, parece que até que assistiu o culto juntos, né? E lá no hospital tem que fazer uma cirurgia, parece que vai fazer a cirurgia
fez a cirurgia, né? Então a gente precisa saber como é que está, vamos estar orando por ela. Continuar orando pelo tio do Luciano, que está o tio Eli, né? Fez um procedimento e aí está na UTI, está lá no hospital em Jaraguá do Sul. Temos também aqui um pedido da Helenir, né, que é sobre a Gi, de Brusque, que está com Covid, é uma farmacêutica que tem 2 filhos. A filha da Gilsara, Ana Cláudia, e o Luiz Cláudio estão com Covid, vamos estar orando por eles. Os amigos de Curitiba, da Noemi, a Maria, Isabel, Rubens e Tiago, parece que estão com Covid também. Nós vamos estar orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Eu queria lembrar também aquele pedido de oração que a gente fez daquele casal que perdeu o bebezinho, né? A Bruna e o Tony, que o filho morreu afogado na piscina. Vamos continuar clamando ao Senhor, tá? Queria dar uma notícia boa. Ontem eu e o Luciano fomos fazer uma visita ao Milton, né, e a Grace, né? E é tão bom a gente poder ir e ouvir a bênção de Deus. Tanto é que depois ele vai dar um testemunho, a gente vai gravar isso, e vamos fazer o que Jesus fez por mim e colocar aí para glorificar o nome do Senhor. Ele está bem, claro, essa doença deixa sequelas, e ele está com, assim, dificuldade de respirar ainda, não como tinha, claro, né? Mas é um processo de demora, ela também, mas ela não foi hospitalizada, ele foi. Então a gente está orando por ele, mas graças a Deus, ontem foi emocionante, foi muito bom fazer uma visita para ele, com todos os cuidados, e poder vê-lo, né, restaurado, e ela também. Então, graças a Deus por isso, a gente tem que celebrar o Senhor. E muitos outros aqui que, graças a Deus, já saíram da Covid, e a gente celebra a Deus por isso. Tá bom? Bom, queridos, são esses pedidos que eu gostaria de ressaltar essa manhã. Continuar orando pela nossa cidade, continuar orando pela baixa desse contágio no nosso estado, no nosso país, em nome de Jesus, né, que essa curva em agosto ela despenque em nome de Jesus em todos os nossos estados, e que esse vírus seja extirpado aqui do nosso país e do mundo, né, queridos, para que a gente possa voltar a uma nova normalidade, ou o que vamos voltar, né? Tá bom? Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar diante do Senhor esses pedidos. Pai, eu quero te agradecer pela manhã que o Senhor nos concede, da gente poder estar cultuando o Senhor e fazendo a sua obra. Obrigado por poder, ó Deus, ter o dia de ontem, ter o teu culto, prestar o culto ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos encha de sabedoria e discernimento, para não sermos rebeldes, nem estarmos distante do Senhor, mas estarmos te buscando e te temendo a cada momento, estarmos próximos do Senhor. Nessa manhã eu quero lembrar, ó Deus, pela sobrinha do Luiz Claudino e da Sandra, por esse bebê que está no seu ventre, Senhor, em nome de Jesus, que lhe faltam os 2 rins, que o Senhor de maneira sobrenatural esteja restaurando de forma maravilhosa e miraculosa, Senhor, essa situação. Pai, talvez ele vai precisar de um transplante, então o Senhor providencia, ó Deus, para que ele possa receber esse transplante de rim, e possa, Deus, em nome de Jesus, não haver nenhuma rejeição. Clamamos por essa vidinha, no nome santo de Jesus Cristo, e pedimos, ó Deus, um milagre do Senhor nessa situação. Clamamos pela mãe, pelo pai, pela família, que o Senhor esteja cuidando deles. Ao mesmo tempo, Senhor, eu também oro pela Sandra, que está vivendo, ó Deus, um momento de grande dor, sofre tanto, ó Deus, com a questão dos rins. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja intervindo nesse quadro, nessa situação, trazendo cura sobre ela. Pai, que não seja necessário
a intervenção cirúrgica. E se for, Senhor, oh Deus, dê o melhor médico, a melhor equipe, o melhor momento para que isso aconteça. Pai, nós te louvamos pelo Milton e a Graça, Senhor, que eles estão bem, mas nós lembramos de tantos outros, ó Deus, que estão com Covid, e eu quero aqui citar, Senhor, a Gi, Senhor, de Brusque, a filha da Gilsara, Ana Cláudia, o Luiz Carlos, os amigos aqui da Noemi, a Maria, Isabel, Rubens, Tiago, tantos outros, ó Deus, que estão vivendo esse momento do Covid, pessoas, ó Deus, internadas, entubadas. Pai, nós clamamos pelas UTIs, pelos profissionais da saúde, pelas pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, lutando contra esse vírus. Nós clamamos por essas pessoas que estão infectadas e em nome de Jesus pedimos os teus milagres, ó Deus, sobre eles. Pai, tem misericórdia. Pai, tem misericórdia desses queridos e trata, ó Deus, essa doença e tira, ó Deus, esses sintomas no poder do nome de Jesus. Queremos lembrar também do Nilson, Senhor, que está internado. Deus, tem misericórdia e age, Deus, na vida do Nilson de maneira sobrenatural. Visita ele, ó Deus, com os teus anjos naquele hospital, que ele sinta a sua presença curadora e libertadora. Pai, o tio, ó Deus, do Luciano, o seu Eli, que o Senhor esteja abençoando ele também. Essa família, ó Deus, da Bruna e do Tony, que perderam seus filhos, que estão enlutados, Senhor, que perderam seus queridos, que o Senhor esteja consolando e os fortalecendo. Deus, tem misericórdia, Senhor, desses nomes que estão aqui, dessa lista de pessoas que clamam por misericórdia, por livramento, por libertação e clamam, Deus, por cura. Essa lista que temos de irmãos e queridos que estão sofrendo com câncer. Ó Deus, tem misericórdia. E nós clamamos que o Senhor toque com mão de poder, que haja cura para a glória do teu nome e para o bem-estar deles. No mais, nós oramos, ó Deus, pelo nosso país, pelo nosso presidente. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos governantes, oramos pela equipe de trabalho da presidência, oramos pelo ministro, ó Deus, da saúde, oramos pelo ministro da educação, oramos pelo ministro da economia, para que esses homens, ó Deus, tenham sabedoria, o da saúde para administrar, ó Deus, para que não falte insumos, remédios e apoio do governo federal, a educação para que o retorno, ó Deus, às aulas seja, ó Deus, de maneira correta, Senhor, e da economia, ó Deus, para que o Senhor dê sabedoria a ele, para que, ó Deus amado, o nosso país não quebre, Senhor. Pai, nós oramos pelo nosso governador, pela sua equipe de trabalho, também para que gerencie, ó Deus, essas áreas de risco que estamos vivendo, Senhor, e ao nosso prefeito, a sua equipe, que o Senhor também esteja dando sabedoria e discernimento na condução. Pai, e nós oramos pela sua igreja, oramos pelo seu povo, oramos, ó Deus amado, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, ó Deus, enlutados, aqueles que estão sofrendo algum tipo de dor nesse momento tão difícil. Nós oramos, ó Deus amado, pela sua igreja, pela nossa liderança, pelas decisões que temos que tomar, pela diretoria, conselho gestor, conselho fiscal, liderança dos ministérios, líderes de célula, que o Senhor esteja cuidando. E oramos, ó Deus, pela nossa assembleia do dia 16, a tomada de decisão, ó Deus, de trazer o pastor Cleverson e a Karina e Radassa para estarem conosco, pastor Cleverson para ser pastor conosco no conselho gestor e nos auxiliando também em todo culto, em toda adoração, em todo discipulado da igreja. Pai, oramos assim por esse dia, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu, queridos? Então, um abraço a todos aqui que eu não falei, um dia abençoado na presença do Senhor e que seja um dia da gente refletir, para que a gente não esteja afastado do Senhor,
mas bem pertinho dele. Deus abençoe, em nome de Jesus.